Turma, nossa aula de hoje é sobre a colonização e a conquista da América. Quando estudamos a história do continente americano, geralmente retratamos a chegada de Colombo em 1492 com a descoberta da América. Mas isso é correto? Cristóvão Colombo descobriu o continente americano ou conquistou as terras? Antes da chegada de Colombo, o território americano já era ocupado por diversos povos. Mas como foi que esses povos chegaram à América e quando isso ocorreu? Estudos arqueológicos apontam que o ser humano chegou ao continente no período ainda paleolítico, ou seja, o período mais antigo da Idade da Pedra. Cerca de 50 mil anos antes de Cristo. Para isso, nós temos algumas teorias de povoamento. A hipótese mais aceita é de que os primeiros humanos vieram da Ásia, atravessando o Estreito de Bering, que estava congelado em virtude da era glacial. A outra teoria sustenta que os primeiros habitantes chegaram à América migrando das ilhas do Oceano Pacífico utilizando embarcações, como vocês estão vendo no mapa aí. Encontramos evidências dessa ocupação nos vestígios arqueológicos coletados no continente. Estudos científicos mostram que desde a chegada ao continente até 7 mil anos antes de Cristo, os primeiros habitantes praticavam a caça, a pesca e a coleta de alimentos para sobreviver. A evolução técnica demarca o início do período neolítico, período da pré-história em que ocorreu a sedentarização do homem, no qual os grupos humanos passaram a desenvolver o plantio agrícola cultivando milho, feijão, batata, mandioca, entre outros. Os humanos desse período aprimoraram a cerâmica e domesticaram diversos animais, como a iama e o peru, bem como iniciaram também a apicultura, ou seja, o cultivo e o uso do mel das abelhas. As civilizações pré-colombianas são os povos que habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo, destacando-se astecas, incas e maias. Mas outros povos também habitavam o continente, como por exemplo os guaranis na América do Sul. E com a chegada dos colonizadores, esses povos foram dizimados, perderam sua cultura e atualmente têm condições precárias de vida. Os astecas. A presença desses povos na região do Vale do México ocorreu a partir do século XII. O desenvolvimento da agricultura contribuiu para que esses povos se tornassem numerosos, cujo centro do império era a cidade de Tenochtitlan. Eles dominavam técnicas e engenharias como arte, astronomia, arquitetura e medicina. Eles também desenvolveram o calendário solar com 365 dias e tinham um forte exército. Em 1519, os espanhóis, liderados por Hernán Cortés, passaram a dominar a região, massacrando esses povos e destruindo sua cultura. Atualmente, a cidade do México, a antiga Tenochtitlan, abriga heranças da cultura asteca. Os Incas. Eles dominaram a região dos Andes e grande extensão da costa do Oceano Pacífico entre o século XII e o início do século XVI. Eles dominavam a arquitetura e a engenharia, fato que pôde ser observado nas cidades em que integravam o império, com o qual contava com templos, palácios, fortalezas, estradas e terraços construídos para conter as encostas em regiões íngremes e também desenvolver ali a sua agricultura. As ruínas
de Machu Picchu retratam esse domínio da engenharia e do desenvolvimento da agricultura inca. Está localizada na Cordilheira dos Andes, a 2.400 metros de altitude, com terraços que são utilizados para a agricultura e a parte urbana. Esses povos utilizavam muito ouro, atraindo o interesse dos espanhóis, que se aproveitaram dos problemas internos do Império para dominar a região no século XVI. Os povos maias ocupavam a região da Península de Yucatán, localizada ao sul do México. Diferentemente dos astecas e dos incas, os povos maias entraram em colapso no século XIII, antes da chegada dos europeus. Acredita-se que tal fato tenha acontecido justamente por uma severa seca que atingiu a região, vitimando as populações. Eles também desenvolveram conhecimentos ligados à arquitetura, à agricultura, matemática e à escrita, que era baseada em símbolos. A chegada dos europeus. A colonização da América iniciou-se com as grandes navegações e a chegada de Cristóvão Colombo ao Golfo do México, na América Central. Cabe lembrar que esse explorador acreditava ter desembarcado na Ásia, já que ele procurava uma rota marítima para as Índias. Posteriormente, o nosso continente recebeu o nome de América, em homenagem ao navegador italiano Américo Vespúcio, o primeiro a reconhecer as terras americanas como pertencentes a um novo continente. Com o início da colonização europeia na América, em 1492, esse novo mundo tornou-se objeto de cobiça dos europeus, que vislumbravam grandes perspectivas de lucro em suas riquezas naturais. Em face disso, muitos navegadores europeus empreenderam expedições de reconhecimento e exploração do continente americano. No caso do Brasil, em 22 de abril de 1500, embarcações portuguesas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, chegaram às terras costeiras do atual estado da Bahia. Ao avistarem o Monte Pascoal, que atualmente é a região em uma área de preservação ambiental, que hoje é denominada de Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal. Vocês vão ver agora uma recriação artística da chegada dos portugueses ao Brasil. Porém, a colonização concreta do território brasileiro só começou no ano de 1533. Até então, os portugueses demonstravam mais interesse pelo comércio com o Oriente. Um outro fato que influenciou essa colonização foi o descontentamento de outras nações europeias, como a França e a Holanda, em relação ao monopólio português no Brasil. Esse fato ameaçava a hegemonia da exploração do nosso território. Assim, para não perder tais terras e os recursos minerais que aqui tinham, a colonização brasileira foi concretizada. Turma, assim termina a nossa aula e a nossa unidade. Até a próxima aula.